Fala galera, professor Igor falando aqui, seja muitíssimo bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo a gente vai fazer a resolução da prova da Santa Casa do primeiro dia, de 2023 especificamente. Como eu vou resolver num único vídeo, eu vou deixar aqui na descrição quais são os tempos de cada uma das questões. Então, se você estiver procurando uma resolução específica de uma questão, dá uma olhadinha aqui na descrição, fica muito mais fácil para você chegar até essa questão, beleza? Bom, aproveita aí, não esquece de deixar o like e se não for inscrito, se inscreva aqui ao canal. Bora para a resolução então. A questão 51 da Santa Casa 2023 diz que o cloreto de nitrila, que é o ClNO2, é um composto formado em ambiente marinho. Em pressão ambiente, ele apresenta a temperatura de fusão equivalente a menos 30 graus Celsius, ou seja, ele vai passar do sólido para o líquido a essa temperatura. E então do líquido para o gás vai acontecer a sua ebulição a 5 graus Celsius. A figura apresenta, então, uma curva de aquecimento desse composto que está a uma atmosfera. E a Santa Casa quer saber de você, na curva de aquecimento do cloreto de nitrila, a região correspondente à temperatura de 298 Kelvin está indicado no número. Bom, o grande problema dessa questão é que na nossa curva de aquecimento nós temos a temperatura em graus Celsius e ele está indicando aqui a temperatura em Kelvin. Nós sabemos que a temperatura em Kelvin nada mais é que a temperatura em graus Celsius somado ou acrescido a 273. Sendo assim, se nós temos uma temperatura de 298 kelvins, então queremos, porque a gente precisa comparar com o gráfico a temperatura em graus Celsius, basta então que a gente faça a subtração de 298 com 273. Nós vamos ter aqui então a temperatura dada em graus Celsius equivalente a 25 graus. Beleza? Então, ele quer saber qual é o estado físico deste composto a 25 graus. Olhando no gráfico, a gente consegue marcar alguns pontos. Bom, primeira coisa, essa curva de aquecimento, né? Nós temos esses pontos, deixa eu tirar a nossa reguinha. Ó, ponto número 1 é o ponto do sólido. Então, nós temos aqui o estado físico sólido. No ponto 2, nós temos a mudança, a transição de fase. Então, nós temos o sólido passando aqui para o líquido. No ponto 3, nós temos apenas o líquido. No 4, a passagem do líquido para o gás, então nós temos aqui, né, a transição do líquido para o gás, e aqui no 5 e acima do 5, apenas o estado gasoso, tudo bem? Nas temperaturas, então, que ele forneceu, ó, a gente sabe que, deixa eu pegar aqui, esse primeiro ponto, ó, nós vamos ter o processo de fusão, e a fusão ocorre a menos 30 graus Celsius, então nós temos aqui menos 30 no seu processo conhecido como sendo a fusão. E ali em cima, nós vamos ter a sua temperatura de ebulição, deixa eu marcar aqui no gráfico, que vai ser equivalente a 5 graus Celsius. Então, vai ser essa temperatura que nós temos aqui, tudo bem? Ele entra em processo de ebulição a 5 graus Celsius. Beleza. Se ele quer, então, uma temperatura de 25 graus Celsius, 25 graus Celsius está aqui, né? Vou colocar, ó, mais ou menos aqui no nosso gráfico, a temperatura, então, de aí 25 graus. Se nós estamos em 25 graus Celsius, isso significa dizer que ele já se encontra no estado gasoso. E no estado gasoso, nós estamos aqui acima do ponto 5. Consequentemente, então, nós ficamos com a alternativa letra D. Beleza? Bem tranquila essa questão. Era aí, claro, a gente não precisava nem fazer essa relação da temperatura, a gente sabe fazer de cabeça, 25 graus Celsius, 298 Kelvin, né? E algumas coisas importantes. Esse gráfico aqui, essa curva de aquecimento, indica que a substância ela está pura, né? Lembra que quando você tem uma substância pura, nós vamos ter dois patamares, a fusão e a ebulição, e elas são sempre constantes. Enquanto você tiver aqui a coexistência dos dois estados físicos, a temperatura não vai sofrer variação ao longo do tempo. Então, substâncias puras apresentam aqui, né, na variação do tempo, a temperatura fica sempre igual, fica constante. Beleza? Então, marcamos lá a alternativa letra D para essa questão 51. Bora para a próxima. Questão 52 da Santa Casa 2023. Ele diz que uma das teorias que explicam a origem dos elementos químicos em processos estelares apresenta reações que envolvem fusão nuclear entre isótopos dos elementos leves. Vai lembrar que toda vez que você tem uma fusão, você tem uma junção de núcleos. Dois núcleos se juntam pequenos, né, para formar um núcleo maior. Ele fala aqui que uma dessas reações é a de formação do isótopo do lítio 7, representada pela seguinte equação que está aqui. Ele quer saber, nessa reação, o nuclídeo representado por X tem número de prótons igual a tananã, e a quantidade de nêutrons igual a tananã.
A gente sabe que todos os processos da radioatividade, nós temos a conservação aqui da massa e da carga. Bom, na verdade, nós temos os valores de cima igualados em relação aos valores, né, de ambos os lados de cima, antes e depois da seta. Isso é uma coisa importante. A massa não é necessariamente aí igualada, né? Não é conservada, porque uma parte da massa nos processos radioativos são convertidos em energia. Então é melhor falar que os números de cima somados antes e depois têm de ser iguais, bem como os números de baixo somados antes e depois também têm de ser iguais, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o número de cima eu vou chamar de Azinho e aqui o número de baixo eu vou chamar de Bzinho, certo? Aqui nós temos a formação do lítio e temos a formação também de uma radiação, que é a radiação gama. A gente sabe que a gama não tem nem massa, muito menos carga, 0 e 0. Então, 7 mais 0 tem que dar 7, de um lado e do outro. Para que dê 7, então a gente sabe que o Azinho tem que ser equivalente a 3. 3 com 4 dá 7. Enquanto aqui embaixo, 3 com 0 dá 3, então aqui nós sabemos que o B tem que ser equivalente a 1. Esse nuclídeo, então, do X, ó, ele tem número atômico equivalente a 1 e o número de massa dele é equivalente a 3, beleza? Sendo assim, a gente já consegue até identificar quem é o elemento químico. Com aí a tabela periódica em mãos, a gente sabe que o número atômico 1 representa o elemento químico hidrogênio. O número 3 da sua massa representa o isótopo de hidrogênio de massa 3, que é o trítio. Ele então diz para a gente, nessa reação, o nuclídeo representado por X tem o número de prótons. O número de prótons é sempre aqui o número de baixo, né, dado pela letra Z, então vai ser equivalente a 1 próton. E a quantidade de nêutrons? Nós sabemos que a massa, ou o número de massa, é o somatório de prótons, o número atômico, mais o número de nêutrons, né? Sendo assim, se nós temos o número de massa 3, nós vamos ter o número atômico igual a 1, ficamos então aqui com o número de nêutrons. O número de nêutrons só dá uma isoladinha, a gente vai ficar com o equivalente a 3 menos 1, que nos dá um total de 2 nêutrons. Então, nós temos aí um próton e 2 nêutrons, um próton e 2 nêutrons, o que nos leva à alternativa letra E. Questão bem tranquila de radioatividade, clássicas as questões, inclusive, de radioatividade na Santa Casa. Sempre pede, é muito comum. Bora para a próxima questão, então. Questão aqui 53. Essa já é uma questão de cálculo de concentração. Ele fala que a nitroglicerina, C3H5N3O9, é uma medicação empregada na forma injetável em diversas terapias cardiológicas. Ela é aí disponibilizada para o uso hospitalar em ampolas de 10 ml, em solução com concentração 5 mg para cada ml. Para uso intravenoso, deve-se preparar uma infusão com diluição de uma ampola de nitroglicerina em soro fisiológico até volume final equivalente a 500 ml. Nessa solução, né, para a infusão, a concentração da nitroglicerina é igual a... Bom, eu vou resolver essa questão por regra de 3, eu acho mais tranquilo resolver assim, né? Ele fala pra gente que a ampola tem um volume total equivalente a 10 ml e que essa ampola apresenta uma concentração equivalente a 5 mg da nitroglicerina para cada ml. Então, nós sabemos o seguinte, a cada 1 ml da solução de nitroglicerina, nós vamos apresentar um total de 5 mg deste composto. Como a ampola apresenta 10 ml, então nós vamos ter aqui o equivalente a 50 mg da nitroglicerina, beleza? Vou abreviar nitroglicerina, não abreviei não. Muito bem. Então nós sabemos que essa é a quantidade em miligramas que estará antes e depois do processo de diluição. Porque na diluição ele vai fazer o seguinte, ele vai preparar uma solução que contém 500 ml. Então a concentração vai ser equivalente a massa da nitroglicerina, então massa do nosso soluto, vou abreviar aqui STO, dividido pelo volume da nossa solução, S são, beleza? Nós vamos ter aqui o equivalente a, 50 miligramas, eu vou deixar assim mesmo, dividido por um volume de 500 ml. E por que eu vou deixar assim? Porque nas alternativas a gente consegue perceber que é tudo grama por litro. E se a gente notar bem, ó, miligrama com mililitro, o mili, que é 10 a menos 3, cancela com mili. Por isso que eu já deixei assim direto para ficar muito mais fácil. Aí a gente pode cancelar ainda mais, ó, um zero aqui cancela com esse zero. Dá para simplificar então por 5, simplificando por 5 dá 1 aqui em cima e simplificando por 5 aqui embaixo dá 10. Isso vai nos dar então o equivalente a 1 dividido por 10, 0,1 grama por litro. E 0,1 grama por litro nós chegamos na alternativa letra B.
Bem tranquila, né? Então, o que a gente precisava nessa questão era fazer aí o cálculo do quanto do nosso soluto, a nitroglicerina, nós tínhamos em cada ampola e saber que num processo de diluição, a quantidade do soluto ele sempre é constante, antes e depois. E aí, refazer o cálculo. A massa do soluto dividido pelo volume que ele tinha, atentando-se, claro, às unidades. Como era mili com mili, dava na boa para a gente cancelar e ficava muito mais tranquilo. Questão 53, então, alternativa letra B. Boa, bora mais então, questão número 54. Ele pede para a gente analisar, essa já é uma questão de interação intermolecular, pede para a gente analisar o quadro que apresenta as fórmulas estruturais de substâncias líquidas. Lembrando que as interações intermoleculares só ocorrem no estado líquido ou então no estado sólido, que estão então em temperatura ambiente e que são empregados como solventes em sínteses orgânicas. Ele mostrou aqui o quadro, perceba que aqui nós temos, função orgânica, só para relembrar, nós temos aqui uma nitrila, também conhecido como cianeto orgânico. Nós temos aqui o NO2, que é o grupo nitro, então nós temos um nitro composto, né? Esse nitro composto ele pode ser produzido, por exemplo, através da reação de substituição, conhecido como nitração dos alcanos. Aqui nós temos uma hidroxila pendurada a um carbono saturado, que é uma hidroxila de um álcool. Especificamente um álcool aqui, que é esse carbono está pendurado a dois outros carbonos, então álcool secundário. E aqui nós temos o tolueno, também conhecido como metilbenzeno, que nada mais é que um hidrocarboneto. Legal. Ele fala então para a gente, dentre as substâncias apresentadas no quadro, aquelas que, quando misturadas, apresentam interações por ligação de hidrogênio são os de número. Quando nós falamos, então, da interação conhecida como ligação ou ponte de hidrogênio, nós sabemos que as moléculas que fazem esse tipo de interação são moléculas polares. Obrigatoriamente tem que ser aí para moléculas que são polares. Neste caso, então, a gente já vai excluir o item 4, porque a gente sabe que o hidrocarboneto, qualquer que seja, é sempre apolar e que vai realizar dipolo induzido, que são interações fracas. Mas, para que a gente consiga chamar corretamente de ligação de hidrogênio, nós temos que saber que as moléculas que realizam ligação de hidrogênio precisam ter o átomo de hidrogênio ligado diretamente a flúor, ou então ao oxigênio, ou então ao nitrogênio, certo? E uma coisa importante, para que a gente chame de ligação de hidrogênio, uma das moléculas obrigatoriamente tem que ter o H-FON. A outra molécula só precisa ter o FON, um desses três átomos muito eletronegativos, correto? Então ele quer saber, quando ele misturar 1 com 2, 1 com 3, seja lá o que for, menos com 4, né? O 4 a gente já excluiu aqui, Tchau, ficamos com duas possibilidades. Quais são as possibilidades que vão me levar à formação de ligação de hidrogênio? No item C ele fala 1 com 2, né? Perceba, se a gente pegar a molécula número 1, ela tem nitrogênio, mas o nitrogênio não encontra-se ligado ao carbono. Aliás, ao hidrogênio, está ligado ao carbono. A gente precisa ter essa situação, ou o hidrogênio está ligado ao flúor mesmo, ou o hidrogênio está ligado ao oxigênio mesmo, ou então o hidrogênio tem que estar ligado diretamente ao nitrogênio, certo? Então a gente está vendo que o nitrogênio está ligado ao carbono. Então essa molécula não realiza a ligação de hidrogênio. A molécula número 2, perceba, ela tem nitrogênio e tem também o oxigênio, mas não tem átomo de hidrogênio ligado nem diretamente ao oxigênio e nem diretamente ao nitrogênio. Então, essa molécula número 2 também não pode realizar a ligação de hidrogênio. Agora, quando a gente pega a molécula, então o item C já foi, né? 1 e 2 não vai rolar. Ficamos mesmo com a alternativa letra A. Mas vamos entender por que 2 e 3 rolam. A molécula número 3 apresenta o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então, ela tem essa situação. Na molécula número 2, né? Aliás, na molécula número 3, nós estamos observando que ela é um álcool, então ela apresenta o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. E, lembre lá que a gente tinha comentado, para que se faça a ligação de hidrogênio, uma das moléculas obrigatoriamente tem que ter o H ligado a FON, a outra só precisa ter o FON. Então, olha só. Se eu pegar esse álcool aqui, vou pegar ele de lado, colocar hidroxila, beleza? Só deitei aqui, o CH3 está para cima. Ele vai então interagir, o grupo nitro está aqui, vou jogar também ele para o lado, CH3. Perceba, a interação acontece porque o álcool tem o grupo H e ele tem do outro lado o oxigênio disponível. Então ele tem o H ligado a FON e a outra parte tem o FON. Essa interação aqui acontece e ela é chamada de ligação de hidrogênio. Uma das moléculas tem que ter o H ligado a FON. A outra só precisa ter o FON.
Beleza? Então marcamos a alternativa letra A para essa questão. Se você tem dúvida nas ligações de hidrogênio ou nas interações intermoleculares, aqui no canal a gente tem a aula falando sobre essas interações. Qualquer coisa, aí depois a gente coloca o link para vocês, beleza? Bora para a próxima questão. Então, questão 54 foi. Questão 55. Resíduos alimentares, diz a Santa Casa, né, podem ser transformados em fonte de energia por meio da fermentação anaeróbica em biodigestores. Nesse processo, ocorre a formação de uma mistura rica em metano, que também contém vapor da água, amônia, sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono. Essa mistura, que é transformada em biodigestores, turma, ela é conhecida como biogás. Então, o biogás é uma mistura gasosa que é enriquecida em termos do metano, mas que possui outros aí compostos. Vale lembrar que nós temos aqui o metano é um gás de efeito estufa, 24 ou 21 vezes, na verdade, mais gás de efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono, CO2, né? O sulfeto de hidrogênio, que já caiu aí na outra prova, por exemplo, na Jundiaí, ele é um gás que tem um cheiro de ovo podre, desagradável o cheiro desse cara aqui, né? A amônia tem um cheiro irritante, bastante forte, e a aguinha, que é inodora, incolor e insípida, né? Ele quer saber qual dentre dessas moléculas gasosas formadas nesse processo vai apresentar um ângulo de ligação equivalente a 180 graus. Traduzindo a pergunta dele, ele está falando assim, ó, qual molécula apresenta uma geometria linear, né? Então ele está perguntando, ó, qual geometria aqui é a geometria linear, né, para essas moléculas. Então vamos pegar aqui, ó. O metano, CH4, nós temos 4 átomos de hidrogênio pendurado diretamente aqui no carbono. Lembrando que é um hidrocarboneto, ele é apolar. Essa geometria é uma geometria tetraédrica. Quando a molécula apresenta 4 nuvens com 4 ligantes, tetra com tetra, ela é tetraédrica. E vai apresentar um ângulo de ligação aí próximo de 109,5 graus. Né? Então, a molécula aqui, classificada como sendo tetraédrica, e esse é o seu ângulo. Tudo bem? Vamos para a próxima molécula. Ó, já não pode ser aí o metano. A água, nós sabemos que tem aqui uma geometria angular. E por que ela é angular? Porque ela apresenta 4 nuvens com 2 ligantes. Então, a geometria aqui dela é angular. E o ângulo de ligação na molécula de água aqui, ó, está próximo de 104,5. Então, nós temos 104 aqui, 0,5 graus, tudo bem? Porque a molécula da água, por ter 4 nuvens, fica dentro de um tetraedro, né? Mas, como você não tem um tetraedro regular, não pode ser 109, vai ser um pouquinho menor que 109. Em termos da amônia, ó, a amônia apresenta uma geometria piramidal. Então, deixa eu desenhar aqui a nossa amônia. Isso acontece porque nós temos um total de 4 nuvens e 3 ligantes, né? Então, a molécula aqui é piramidal. Lembrando que, sendo ela piramidal, ela também está no centro de um tetraedro com 4 nuvens, certo? Aqui no caso, ela tem 4 nuvens e está no centro do tetraedro, beleza? E tem um ângulo próximo de 107 graus. Fechou. Nós temos o H2S, perceba que o H2S é semelhante em relação à água, só muda o hidrogênio, aliás, só muda o oxigênio, né? Então, nós temos também uma molécula com geometria angular, né? Só que o ângulo dela vai ser próximo aqui de 92 graus, ó, 92 graus aproximadamente. E sendo assim, finalmente nós vamos chegar no dióxido de carbono, CO2. O CO2 apresenta uma geometria linear, porque ele tem 2 nuvens com 2 ligantes, e, consequentemente, o ângulo de ligação aqui é equivalente a 180 graus. Sendo assim, ficamos com a alternativa letra B. Não precisávamos saber todos os ângulos aqui, efetivamente. Na verdade, a gente não precisava saber ângulo nenhum. O mais importante é lembrar que a molécula do CO2 é linear. E sabendo que ela é linear, tem que ser 180 graus entre os ligantes, especificamente dessa molécula, certo? Então, parecia uma questão difícil. Quando eu comecei a ler, eu falei, ixi, vai pedir o ângulo. Mas como ele pediu 180, fechou. A única possibilidade de 180 é ter uma geometria do tipo linear. Belezinha? É isso aí. Vamos para a próxima questão. Então, questão 56. Questão de gases, envolvendo gases aqui. Ele diz que um compartimento selado de volume invariável é preenchido a 20 graus Celsius, com uma mistura dos gases propano, C3H8, e oxigênio, O2, em proporção estequiométrica para a reação de combustão completa, ou seja, todo o carbono será transformado em dióxido de carbono, CO2. Uma faísca é fornecida à mistura gasosa, ocasionando a reação de combustão.
O volume do líquido formado nessa reação é desprezível em relação ao volume total do compartimento. Denominando-se P1, diz a Santa Casa, a pressão da mistura gasosa inicial, a pressão gasosa aí no interior do compartimento após a reação de combustão completa, pressão final, medida a 20 graus Celsius, bora fazer a reação, né? Primeira coisa, a gente vai ter que montar a reação do processo de combustão do propano. Então, C3H8 vai reagir com oxigênio e, se for uma reação, como ele fala, combustão completa, vai liberar dióxido de carbono, CO2, e vai liberar H2O, certo? Fazendo o balanceamento, nós temos aqui a maior molécula, a gente dá coeficiente estequiométrico 1, maior molécula, traduzindo, é aquela que tem maior número de átomos, então são 3 carbonos entrando, 3 carbonos saindo, beleza? Em relação aos hidrogênios, são 8 entrando, então vou colocar aqui 4 mols de H2O, nos dá 8 de água saindo, e vamos ficar com um total de oxigênios, ó, 3 vezes 2, 6, com mais 4 oxigênios aqui da água, nos deu 10, então 5 mols de oxigênio. Essa é a proporção estequiométrica para o processo de combustão total. Bom, uma coisa importante, nós temos aqui, ó, 1 mol do propano, que é gás, certo? Que tem, então, total aqui, ó, de 5 mols de oxigênio, que também é gás, né? Aí a gente vai ter aqui do lado do produto 3 mols do dióxido de carbono, que também é gás. Porém, a água, aqui a gente vai considerar 4 mols de água, só que no estado líquido, né? E por que a gente vai considerar isso? No processo de combustão, ele está trabalhando a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius antes e depois, ó. Perceba que medido antes, pressão final e pressão inicial, né? Nas temperaturas de 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, a água encontra-se no seu estado líquido. Então, se tivesse em alta temperatura, a gente consideraria também a água como sendo um gás, mas a 20 graus Celsius não vai rolar. Uma outra coisa importante, perceba que nesse caso nós temos o compartimento é selado e o volume é invariável. O que a gente pode traduzir nesse ponto? Se o volume é invariável, após ou antes e depois do processo, o volume vai ficar sempre igual, sempre constante. Então, nós temos duas coisas importantes. Tanto a temperatura ela ficou constante, como também o volume. Vamos olhar para a equação de Clapeyron, que é a equação dos gases ideais. PV igual a nRT, né? Nessa equação, então, perceba, o nosso volume vai ser constante. O nosso R é constante. Constante não tem como mudar, né? E a temperatura também ficou constante. Tudo que é constante a gente joga para o lado. Então, dá uma observadinha. Ó. Eu vou jogar o volume que está aqui multiplicando a pressão para cá dividindo. E vou trazer o número de mols lá para o outro lado também dividindo. Então, vai ser pressão dividido pelo número de mols, concorda? E isso daqui, então, vai ser igual a o R fica em cima, o T também, e então o volume passa aqui para baixo. Essa relação RT e o volume, ela está ficando constante ao longo do processo, não é? Sendo assim, note que a pressão e o número de mols, elas são aqui grandezas que encontram-se dividindo entre si. Sendo assim, elas são grandezas diretamente proporcionais, ó, diretamente, neste caso, proporcionais. Tudo bem? E por que isso é importante? Porque eu sei que na minha equação química, eu tenho sempre o balanceado dado para número de mols. E, consequentemente, se o número de mols é diretamente proporcional à pressão, eu só calculando o número de mols, já calculo a pressão também, né, de quebra. Então, olha só, antes do processo acontecer, então nós temos um total aqui de 1 mais 6 mols de gases, 1 mais 5, desculpa, o que vai dar um total de 6 mols de gases, correto? 6 mols de gases é falar que você tem 6 de pressão, seja lá a atmosfera ou então milímetros de mercúrio, tanto faz, qualquer unidade de pressão, na verdade, que você tem. Depois do processo de combustão, note que você vai ter 3 mols de gás. Lembrando de novo, na temperatura de 20 graus Celsius, a gente está classificando a água como líquido e ele falou no texto, ó, o volume do líquido está aqui, formado nessa reação, é desprezível em relação ao volume total do compartimento. Concorda lá? Então, ó, como é que a gente mata a questão? A pressão aqui que ele falou 1, vou chamar de pressão inicial, na verdade ele falou, né? Vai ser o equivalente a 6 mols de gases, tá aqui. A pressão final, vou chamar de PF, então a pressão final vai ser o equivalente a 3 mols de gases. Então perceba que a pressão final tem um número de mols, né? Que é a metade em relação à pressão inicial. Sendo assim, a gente já ficou com a relação, ó. A pressão final
vai ser igual a metade, então 0,5 da pressão inicial. Ele simplesmente dividiu aqui por 2. O número de mols está dividido por 2, então ele dividiu por 2. Sendo assim, se a pressão final é a metade da pressão inicial, ficamos aqui com a alternativa letra C. De caramba, quanta coisa nessa questão, hein? Questão bonitinha, achei uma das questões mais bonitinhas da prova. A gente tinha que lembrar do Clapeyron. Lembrar aqui, através do texto, que o volume constante, temperatura constante, nos dava essa relação aqui de diretamente proporcional entre o número de mols do gás e a sua pressão, né? E lembrar também que o líquido, nessa parte do texto ele falava, o líquido era desprezível. Muito legal, gostei muito dessa questão, achei uma das mais bacaninhas aí da hora da prova. Comenta aí o que você achou dessa questão, comenta na verdade aí, deixe seu comentário, né? Se você achou a prova fácil, mas difícil, considerando o primeiro dia, depois a gente faz a resolução do segundo dia também, beleza? Então tá aí, ó, vamos mais. Próxima questão aqui, 57, envolve a parte introdutória dos cálculos coligativos ou das propriedades coligativas, que é entender a quantidade de partículas dissolvidas, né? Então, olha só, ele fala que a figura aqui apresenta 3 béqueres contendo separadamente volumes iguais de água destilada, né? O líquido 1 está aqui. Aí nós temos uma solução aquosa contendo fluoreto de sódio a 1 mol por litro, está aqui, recipiente número 2, ou líquido 2, e o líquido número 3, você tem uma solução de glicose, certo? Nós sabemos o seguinte, toda vez que nós temos a adição de um soluto não volátil, ó, a adição de um soluto que é chamado não volátil, nós temos a interação desse soluto não volátil com o nosso solvente e as propriedades do solvente acabam sendo alteradas. Isso porque o soluto acaba se metendo no meio do caminho ali em relação às interações com o solvente, né? Então, a adição desse soluto não volátil, ele cria uma barreira que faz com que o processo de evaporação de um líquido seja menor. Então, a adição do soluto não volátil, ele diminui, por exemplo, a pressão de vapor que você tem de um determinado composto. É claro que a gente pode pensar da seguinte maneira, ó, nós podemos pensar no mais você. Para lembrar, é uma diquinha super útil quando a gente fala das propriedades coligativas, né? Quanto mais, esse mais aqui indica quanto mais soluto você tem, né? Então, esse mais aqui está falando, ó, quanto maior for a quantidade de partículas, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a inversão ó, da seta. Se essa daqui está para cima, então vai ser para baixo essa, para cima a próxima, para baixo a seguinte e para cima a última, né? Então ele está falando, quanto maior for a quantidade de partículas, vou colocar aqui no plural, né? A partículas, menor o V. Significa dizer que você vai ter uma menor pressão de vapor, né? Que é dado ou estudado pelas propriedades coligativas, conhecida como tonoscopia. Esse para cima, ó, vai ser o aumento da pressão osmótica, estudado pela osmocopia ou osmometria. Essa diminuição do C aqui é a diminuição da temperatura de congelamento ou congelação, crioscopia. E o para cima E é o aumento da temperatura de ebulição, dado pela ebulioscopia. Então, a adição de um soluto não volátil sempre vai fazer com que isso aconteça, né? Diminuição da pressão de vapor, aumento da pressão osmótica, diminuição da temperatura de congelamento e aumento da temperatura de ebulição. E quanto maior for a quantidade de partículas, maior vai ser esse efeito coligativo. Ele pede, então, para a gente considerar esses 3 líquidos tenham sido mantidos à mesma temperatura de 60 graus Celsius. Nessa condição, as pressões de vapor desses líquidos, PV1, PV2 e PV3, estão relacionadas pela expressão matemática. Primeira coisa, ó, ele está colocando sempre em ordem decrescente, da maior pressão de vapor para a menor pressão de vapor. Nós sabemos o seguinte, lembrando da ideia que a gente começou lá no início. Se você adiciona um soluto não volátil aqui, ó, esse soluto não volátil cria uma barreira para que você tenha o processo de evaporação acontecendo. Como o líquido 1 é água destilada, ó, o líquido 1, então, consequentemente, vai ter a livre evaporação. Não tem nenhuma partícula ali ó, no meio do caminho travando esse processo. Então, a gente já sabe que a pressão de vapor 1 vai ser maior em relação a todas. Então, já dá para excluir a letra C, a letra D. Não é? Aí, que mais que a gente consegue observar? Nós temos aqui o fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio ele é um sal solúvel. Todos os sais de sódio são sais solúveis, né? Então, à medida que a gente coloca o fluoreto de sódio, ele vai sofrer, por ser solúvel, o processo de dissociação iônica, ó, gerando Na+, mais aqui o F-, que é o ânion fluoreto. Opa, deixa eu apagar aqui. Nós temos o ânion fluoreto, concorda?
Sendo assim, se a concentração dele é 1 mol por litro, ó, a concentração dele, na verdade, não vai ficar 1 mol por litro, porque quando você dissolvê-lo, ele vai se separar em proporção estequiométrica de 1 para 1 para 1, 1 mol por litro de Na+, 1 mol por litro de fluoreto. Sendo assim, a quantidade total de partículas que você tem dissolvidas aqui vai ser, então, o equivalente a 1 mais 1, nós vamos ter 2 mols por litro de partículas dissolvidas. É essa quantidade de partículas que está atrapalhando a livre evaporação. Agora vamos comparar com o líquido 3. O líquido 3 é a glicose, ó, C6H12O6. A glicose é um sólido e interage bem com a água porque ela faz um monte de ligações de hidrogênio, né? Só que quando ela entra na aguinha, ela sofre apenas um banho. Como assim? Ela não consegue se dissociar em íons, não consegue se ionizar em íons, ela só se molha. Então, se entrou o equivalente a 1 mol por litro, ó, concentração é igual, na proporção de 1 para 1 para 1, né, ó, na proporção de 1 para 1, vai ficar exatamente 1 mol por litro também. E essas são as quantidades de partículas que a gente tem que medir na propriedade coligativa. Sendo assim, nós temos 1 mol por litro de partículas dissolvidas, né? Quanto maior for a quantidade de partículas, menor vai ser a pressão de vapor, porque mais essas partículas vão atrapalhar o processo. Sendo assim, a pressão de vapor aqui do nosso líquido 2 vai ser o menor de todos, porque está muito concentrado em termos de partículas, certo? Então, ó, quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, isso é importante, é sempre partículas dissolvidas, certo? Lá dentro do potinho. Menor vai ser a pressão de vapor, certo? Então, nós vamos ter pressão de vapor 1 é maior em relação à pressão de vapor 3, e a pressão de vapor 2 é a menor de todas. P1, aí pressão 1 maior que pressão 3, que é maior que a pressão 2, nos leva à alternativa letra A. Muito legal essa questão aqui, 57. Comenta aí se você acha essa questão fácil, média ou difícil. Não esqueça de deixar seu comentário. Não esqueça também de deixar o like para essa resolução, hein? Então tá aí. Se você achou essa questão fácil, média ou difícil, ela é bem tranquila, bem bonitinha. Eu achei ela bem direta, nada de muito aqui, mas tinha que ter essa sacadinha para conseguir resolver. Beleza? Bora para a próxima questão, então 58. Bora lá. O boro, diz a Santa Casa, que é um macronutriente essencial para o crescimento de vegetais, porém pouco abundante nos solos brasileiros. Para a preparação de cultivos, os agricultores pulverizam caudas de ácido bórico no solo, beleza? O ácido bórico, H3BO3, é um ácido monoprótico, então só perde um único hidrogênio ionizável com massa molar 61,8 gramas por mol. E a constante de ionização do ácido é de 5 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius. Essa é uma questão, então, que vai envolver o equilíbrio químico e o cálculo do pH. Porque ele fala que uma calda for, então, preparada colocando-se 12,36 kg do ácido bórico em um compartimento, adicionando-se água até atingir a capacidade volumétrica de 1 metro cúbico. Cuidado com as unidades, ó. Como a gente tem que trabalhar com constantes de equilíbrio químico, a concentração sempre tem que ser em mol por litro. E gramas, né, é que a gente usa para utilizar para calcular o número de mols. Então, o quilograma a gente vai ter que passar. E o volume tem que ser em litro. Mas a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a um total aqui de 1.000 litros, né? Considerando-se, então, que a água empregada apresentava pH próximo de 7, ele quer saber qual é o pH da calda preparada a 25 graus Celsius, né, depois da adição do ácido bórico. Beleza, então a primeira coisa, eu vou calcular a concentração do ácido bórico H3BO3, né? Como ele forneceu a massa e não diretamente o número de mols, a gente vai calcular assim, ó. Vai ser o número de mols, claro, dividido pelo volume. Porém, como não tem o número de mols direto, então a gente vai calcular. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. E o volume fica embaixo aqui. Lembrando que o volume tem que ser sempre dado em litros, correto? Substituindo os valores, então a gente vai ter, ó, concentração do ácido bórico, nós vamos ter a sua massa vai ser de 12,36 quilogramas. Então, 12,36, o quilo é 10 a terceira do grama, né? Então, 1.000 gramas aí é o equivalente. Beleza. A massa molar é 61,8 gramas por mol e o volume aqui é equivalente a 1.000 litros, né? Como é 1.000 litros, vou colocar 10 a terceira, porque aí 10 a terceira cancela com 10 a terceira, fica mais fácil, tranquilo? Fazendo então essa conta, nós ficamos aqui com o equivalente, esse é o dobro, né, que vai dar aqui, se eu não me engano, então vai dar o equivalente a 0,2 mols
por litro. Depois confira minhas contas aí, verifica se não está errado, beleza? Então você tem aí 0,2 mol por litro a concentração do ácido bórico. Beleza. Chegou na concentração do ácido bórico, a gente vai para a tabela que resolve qualquer equilíbrio químico. Ó, na nossa tabela, então, nós temos o ácido bórico, H3BO3, vai entrar em equilíbrio químico, gerando, como ele é um ácido monoprótico, gera apenas um H+, e aqui o seu contraíon, um H2BO3 com uma carga negativa, né? Na tabela do equilíbrio, são 3 pontos, o início, a reação, até chegar ou tender ao equilíbrio. Substitui os valores. A concentração inicial do ácido, 0,2 mols por litro. E como é o início, nós não temos nada daqui do H+, e do nosso borato, né? Vai gastar uma certa quantidade, como ele não falou quanto é, gasta X, vai formar então X e X aqui na proporção de 1 para 1 para 1. Como o ácido bórico é um ácido fraco, ó, a constante dele é 10 a menos 10, certo? Então a gente sabe que a concentração dele no equilíbrio é aproximadamente igual à concentração dele no equilíbrio. Então 0,2 mol por litro. E nós vamos ficar aqui com a concentração do H+ e do contraíon dele, X e X, beleza? Agora a gente vai então para a nossa constante, ó, porque a gente precisa calcular o valor do X e vai sair através da constante de equilíbrio químico. Concentração então dos nossos produtos, ó, concentração de H+, vezes aqui a concentração do H2BO3 menos 1, dividido pela concentração do ácido bórico, H3BO3, certo? Substituindo aqui os valores, então a gente vai ficar, ó, como aqui é x e x, a concentração do H+, e do contraíon dele, vai ser x ao quadrado, dividido por 0,2. E isso tudo igual a constante de equilíbrio, que deu 5 vezes 10 a menos 10, beleza? Passando então o 0,2 lá para cima, multiplica por 5, 5 vezes 0,2, isso nos dá 1. 1 vezes 10 a menos 10, certo? Se você quiser colocar a unidade só para encher o saco, ó, mol ao quadrado por litro ao quadrado. Extraindo a raiz de ambos os lados, então x vai dar 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Pronto. Aqui a gente acaba o nosso exercício, né? Porque se a gente já chegou, ó, na concentração aqui x, a concentração x justamente é o valor que a gente precisa do H+, para a gente calcular o pH. Sendo assim, a gente sabe que, jogar aqui para cima, o nosso pH é equivalente a menos log da concentração dos íons H+. Então, vai ser pH é equivalente a menos log de 10 a menos 5. Dá o tapa na potência e esquece do sinal, o pH é equivalente a 5, beleza? Então tá aí. É claro que nas alternativas a gente já poderia ter excluído a letra A. Como é que você adicionou um ácido e então ficou o básico meio? Não teria como, né? Então já daria para a gente matar um dos itens lá. Ficamos mesmo com a alternativa letra C para essa questão então de equilíbrio químico da Santa Casa 2023. Comenta aí, não esqueça de comentar se você achou essa questão fácil, média ou difícil, ou se, no modo geral, você achou a questão aí, ou a prova, uma prova difícil, beleza? Comenta aí, não se esqueça. Bora para a próxima, então? Questão aqui, 58 foi. Bora para 59. Opa, cadê vocês? 59? Volta aqui. Agora sim. É uma questão de polímeros. Essa é uma questão, acho que a mais chatinha que eu achei na prova, porque você tem que decorar, saber quem que são os polímeros, né, através dos seus monômeros. Então, uma parte meio chatinha, não tem como. Mas talvez dê para a gente olhar aqui pela própria questão. Dá para resolver de uma outra forma, né? Mas, questão 59, então. As equações da reação a seguir referem-se à formação de dois polímeros empregados pela indústria de alimentos e embalagens. O isopor, usado para a confecção de bandejas e caixas, e também o PET, usado para a confecção de garrafas. Então, nós temos aqui a formação do PET. Perceba que o PET ele é formado através da reação de um diol, né, um glicol, com um diácido carboxílico. Aqui nós temos o etileno glicol. Lembrando que é aquela substância tóxica, muito tóxica para nós, seres humanos, e também para os animais. Se você não assistiu a aula de etileno glicol, que caiu na UFU também, caso você tenha feito a UFU, bom, talvez você não tenha feito porque foi no mesmo dia, né? Mas dá uma olhadinha, caiu na UFU deste ano, a segunda aplicação, porque a primeira foi cancelada, né? Então nós temos aqui com ácido tereftálico, a reação que acontece, ó, perceba, um álcool reagindo com ácido carboxílico é uma reação de esterificação. Tanto é que o nosso polímero aqui, ele é classificado como sendo um poliéster, né? Porque ele vai repetir a função orgânica éster muitas e muitas e muitas vezes, beleza? O composto número 1, perceba, o que dá para fazer, ó, note que a sequência aqui, a diferença dos dois compostos, pensando na hora da prova como é que a gente resolveria, né?
Aqui nós temos um homopolímero. Por quê? O nosso polímero ele é formado por um único tipo de monômero. E como é que a gente consegue ver isso através da reação? Porque ele colocou dentro do colchete ó, só essa parte. Essa parte, então, vai se repetir muitas e muitas vezes. E é uma parte igual entre eles, né? No caso do poliéster, nós tendo PET, né, nós temos um copolímero, porque ó, as partes são diferentes. Né? Essa primeira parte é de um jeito, dessa segunda outra parte que é um outro jeito. Né? Então, ó, essa primeira parte é de um jeito que se difere dessa segunda outra parte. Então, por isso você tem um copolímero na estrutura. Beleza? Sendo assim, a gente pode pensar então o seguinte, ó, essas valências livres, elas devem ter vindo de algum lugar. E deve ter vindo aqui do meio do caminho, certo? Então, provavelmente o monômero tem essa cara, ó, o benzeno, tá aqui, né, colocar as duplas ligações dele. Lá em cima você tem dois átomos de carbono, ó, 1, 2, beleza? 1, 2. E tem uma dupla ligação entre eles, ó, porque aí ele voltou a formar essa dupla ligação, tá aqui. Completa com os hidrogênios, ó, são duas ligações mais dois hidrogênios, aqui só falta um único hidrogênio. Então, a gente chegou aqui ao tal do vinil, ó, esse grupo aqui de cima é o vinil, aqui embaixo nós temos o benzeno, que é também conhecido como estireno, o poliestireno que dá a formação, então, dessas embalagens do tipo isopor, certo? Poliestireno, e aqui, perceba, ele pede o tipo de reação, né, porque ele fala a fórmula estrutural do composto 1 e a classificação da reação número 2 são. Então, a gente já chegou, ó. Não pode ser a letra A, tá aqui. Não pode ser a letra B. Aqui tem dois carbonos até, mas não tem dupla ligação entre eles. Então, tchau. Ficamos ou letra D ou letra E. Tá aqui, ó, o vinilbenzeno, né, ele só colocou aqui para baixo a ligação especificamente, né? Então, tá lá a nossa ligaçãozinha, tá aqui só apontando para baixo, certo? E ele fala, então, a reação é de condensação ou a reação de adição? A primeira reação é uma reação de adição, sim, porque nós temos um composto que quebra a dupla para a formação das valências livres. Agora, na segunda reação, perceba que ele está perdendo água. Quando uma reação orgânica junta duas moléculas orgânicas, saindo uma inorgânica, geralmente uma inorgânica pequena, ou então a gente pode pensar, duas moléculas grandes formando uma maior ainda e uma pequenininha, essas reações são classificadas como reação de condensação. A reação de esterificação, né, sem pensar no processo de polimerização, a própria reação de esterificação já é classificada como sendo uma reação de condensação. Ah, por exemplo, a alternativa letra D já está matada, né? As reações que, por exemplo, formam as proteínas, né? Aminoácido reagindo com aminoácido, também é uma reação de condensação, porque ela libera água no produto. Beleza? Questão aí bonitinha também, dava para matar de várias maneiras. Se soubesse, tivesse decorado do polímero, era 1 segundo. Se não, tinha que pensar de onde que ele veio, como é que é a reação, para ficar mais tranquilo, certo? Beleza, questão 59 foi a alternativa letra D e bora para a última questão, questão número 60 aqui da prova da Santa Casa de 2023. Ele fala que um experimento para identificação de compostos orgânicos foi empregado o chamado reagente de Tollens, uma solução aquosa de hidróxido de diamim-prata, tá aqui a estrutura, em que a prata encontra-se no seu estado de oxidação +1. Lembrando que a prata, quando está ligada com alguém, né, não importa quem seja, sempre vai ser +1, porque é o seu número de oxidação fixo em +1. Em um tubo de ensaio, diz a Santa Casa, esse reagente foi misturado em um composto orgânico oxigenado a um tubo que foi então aquecido. Como resultado, observou-se a formação de um espelho de prata metálica nas suas paredes internas. Essa reação, a reação de Tollens, ela era bastante utilizada para fazer justamente o espelho de prata, né? No experimento no laboratório, mostra a formação lá, ele recobre com prata metálica e justamente fica ali parecendo um espelho, beleza? Os espelhos antigamente eram feitos de prata mesmo. Legal. Então ele continua lá, observou-se a formação de espelho de prata metálica nas suas paredes internas. A reação química ocorrida está representada pelo esquema. Então nós temos um composto oxigenado, ele vai reagir com a prata do reagente de Tollens e gera então um composto que aqui a gente conhece a função orgânica, o ácido carboxílico, e tem aqui a formação da prata metálica. Note que a prata está indo de +1 para 0, certo? Então, +1 foi para 0 aqui, sofrendo o processo de redução. Consequentemente, se ele sofreu a redução, o nosso composto orgânico teve que sofrer uma oxidação, certo? Para que a gente consiga sofrer uma oxidação, ó, até chegar em ácido carboxílico, a gente pode pensar uma coisa. Se você tiver, por exemplo, um álcool, que é um álcool primário, como é, por exemplo, o caso do etanol, álcool primário é onde você tem, por exemplo, a hidroxila ligada no carbono primário.
né? Então, se você tem aqui, por exemplo, o etanol, CH3CH2OH, essa hidroxila está pendurada nesse carbono que é primário, então o álcool é primário. Álcool primário oxida, né? E vai oxidar formando, inicialmente aqui na oxidação parcial, claro, forma-se um aldeído. Então, se eu oxidar aqui o etanol, ele vai formar ó, CH3, C com dupla OH, né? E esse aldeído também continua podendo ser oxidado, e ele vai ser oxidado justamente a formação de um ácido carboxílico, tá aqui. Então, o nosso aldeído aqui, o etanol, vai ser oxidado, ó, formando então o ácido carboxílico, o ácido etanóico, o ácido acético. Beleza? Sendo assim, se eu tenho a formação de ácido carboxílico derivado de um processo de oxidação, muito provavelmente que ele veio aqui de um aldeído. Então, vamos ver nas alternativas, ó. Nesse experimento, o composto orgânico oxigenado que reagiu apresentava o grupo funcional éter, então éter não oxida para a formação de ácido carboxílico. Aldeído, aldeído oxida. Álcool, álcool oxida, ácido carboxílico se for uma oxidação total. Cetona não sofre oxidação e o éster também não, certo? Então, já temos duas alternativas. Ele fala, então, o composto orgânico oxigenado que reagiu apresentava o grupo funcional aldeído, perfeito. Na letra B, que foi oxidado, perfeito também. Na letra C, ele fala álcool que foi reduzido. Não, na verdade, se a gente fosse no contrário, ó, o ácido carboxílico pode ser reduzido a aldeído. E o aldeído pode ser, então, reduzido a aí, álcool primário, certo? Então, ficamos mesmo com a alternativa letra B aqui para esta questão número 60, que foi a última questão da prova da Santa Casa 2023. Beleza? É isso aí, galera. Fizemos toda a resolução do primeiro dia da prova da Santa Casa 2023. Comenta aí se você acha essa questão, a prova de modo geral do primeiro dia, se ela estava fácil, média ou difícil. Eu particularmente achei uma questão bem, ou a prova, né, de modo geral, bem parecida com as provas dos anos anteriores. Caiu questões bem clássicas como a radioatividade, né, as interações intermoleculares que sempre apareciam. Beleza? É isso aí. Não se esqueça de deixar o like para esta resolução. E quanto mais like tiver, mais eu aí sei que você está gostando desse conteúdo e consigo fazer a resolução do segundo dia de prova, beleza? A gente se vê. Até mais. Tchau.